Este é um fator muito importante, porque ele mostra para nós para onde que o mercado está levando aquela linha e aquela cotação. Fala, gurizada, beleza? Thiago do TLP aqui. Eu vim dar um recadinho para vocês, na verdade mostrar uma coisinha que eu achei bem interessante, que eu estava aqui na minha rotina diária de seleção das picks, especificamente do beisebol nesse caso, e me lembrei que eu podia mostrar essa funcionalidade que eu acho muito bacana, que a gente tem na Molibet. Ela é uma funcionalidade que mostra o histórico das odds, desde que aquela linha se abriu. Tá? A gente sabe que tem muitos outros locais que a gente pode buscar isso, o Odds Portal, o Odds Shark, outros lugares talvez que a galera procure. Mas independente do local, esse é um fator muito importante, porque ele mostra para nós para onde que o mercado está levando aquela linha e aquela cotação. E isso tem muita informação por trás. Tá? Especificamente no caso de beisebol, desde que os times definem o pitcher que vai sair jogando em cada um dos times, isso é uma variável fundamental, talvez a principal variável de seleção das odds pelos bookmakers, o mercado começa a se posicionar com relação a isso a partir dos dados históricos e estatísticos de cada um dos pitchers de cada time. Né? Então um exemplo que eu queria dar, por exemplo, hoje os dois jogos que eu estou olhando são duas picks envolvendo os times do Houston Astros contra o Colorado Rockies e o Los Angeles Dodgers contra o San Francisco Giants. Tá? E o que eu começo a observar? Uma das coisas que eu observo bastante, a partir do momento que aparece o nome dos pitchers aqui, as odds começam a se formar. E eu venho acompanhando as odds do Houston Astros e do LA Dodgers. Tá? Caso eu acompanhe o time favorito. Porque o favorito é onde o bookmaker faz dinheiro. Então, à medida que o mercado começa a trabalhar essa odd contra ou a favor das casas de aposta, a gente começa a formar uma opinião também do que pode estar acontecendo. Essa odd do Houston Astros começou com 1,505 e a funcionalidade que eu queria mostrar aqui da Molibet é quando a gente clica nesse botãozinho aqui, que é o Price History, que ele nos mostra o andamento da odd. Tá? Quando a gente carrega, a gente enxerga claramente que o mercado abriu a 1,52. E a odd vem caindo. Isso foi ontem, 14 de agosto, às 16h55. Tá? E o mercado vem derrubando essa odd constantemente. A gente pode ver que é uma caída constante e consistente. Tá? E ela praticamente se estabilizou desde as 10 para 6 da manhã aqui no Brasil, 10 da manhã na Europa, 11 da manhã na Europa. Que a linha se estabilizou. Praticamente deu um piquezinho aqui, voltou, ela está praticamente cravada em cima do 1,50. Tá? A média aqui a gente vê que é 1,474. A maior cotação do Matchbook é 1,500 e a Pinnacle, que é a nossa grande referência, a 1,488. Tá? A gente inclusive pode marcar a Pinnacle aqui. A linha branca é a Average, que é a média, e a gente pode botar a Pinnacle aqui e ver como que a Pinnacle acompanhou isso. Tá? A gente vê que ela também teve algumas variações, mas veio derrubando também. Isso me diz alguma coisa, me diz que o mercado, a partir da seleção dos pitchers, está apostando mais no Houston hoje, apesar do Colorado ter ganhado o jogo de ontem. Tá? O Colorado venceu ontem a partida por 5-1, inclusive foi uma das nossas picks vencedoras. A odd do Colorado estava em torno de 2,70, a gente bateu ela vencedora. Mas hoje os pitchers mudaram e essa odd vem caindo. Tá? Já me mostra que o mercado está acreditando no Houston novamente hoje. Okay? Então é muito importante a gente acompanhar isso para a gente tomar nossa decisão. Um comportamento exatamente o contrário é no outro jogo, que é o LA Dodgers contra o Giants. Ontem o Giants ganhou num jogo apertadíssimo, também pique nossa, com uma odd de 2,90 a gente pegou, a vencedora.
Ganhou num apertadíssimo, ganhou por 2-1, tomou empate na 8ª entrada, se eu não me engano, 1-1, e fez a corrida vencedora na 9ª entrada. Quando a gente clica aqui no gráfico, a gente consegue enxergar exatamente um comportamento contrário que começou a acontecer aqui, é por isso que eu resolvi gravar o vídeo. O preço abriu a 1,54 e veio bastante estável, então é uma derrubadinha de um tique para cá hoje de manhã, na verdade à meia-noite, quando os mercados europeus começam a abrir, os asiáticos já estão bombando, e ele se manteve relativamente estável, dentro da mesma janela aqui, tá? Vou já colocar a curva da Pinnacle aqui. E a partir das 9h30 da manhã, pouquinho antes das 9h30 da manhã aqui no Brasil, o mercado disparou. Essa já era uma pique que eu estava selecionando para hoje, certo? E com esse movimento do mercado, é uma pique que se torna muito forte, pois tanto o mercado quanto os bookmakers estão meio que abrindo mão do Dodgers. E estão pagando menos, consequentemente, para o Giants, né? Porque se a gente abrir o preço do Giants, que é a zebra, e a gente vê o movimento do preço, a gente vê justamente o preço contrário, né? Ele abriu, estabilizou aqui em torno de 2,6065 e a partir das 9h30 da manhã despencou, já está em 2,55, tá? Essa vai ser uma das picks para hoje, a gente vai entrar de novo a favor do San Francisco Giants, tem muito valor de acordo com o nosso modelo, mas é bem importante a gente sempre acompanhar esse tipo de movimento antes de fazer as nossas seleções, tá? Aproveitando, eu queria mostrar o site que eu geralmente olho, que é a minha maior referência para picks de beisebol. Tá? Tem muita coisa na internet, o beisebol é um esporte que está cheio de estatística, então tem muita coisa na internet, mas eu geralmente acompanho só o baseballreference.com, que a gente encontra tudo aqui. Tá? Geralmente eu abro nessa página direto das classificações, a gente tem a tabela completa das classificações aqui já com muitas informações. Tá? Aqui está ranqueado, a gente consegue ver qual é o melhor time de acordo com esses dados aqui. Tá? É o melhor time, aqui está ranqueado por percentual de vitórias e derrotas. Tá? Então o Boston Red Sox é o líder da MLB como um todo. Mas a gente pode rapidamente ver qual é o time com a melhor forma no strike, a gente pode ver qual é o time com maior média de runs scored allowed, a relação entre eles e assim por diante. Tá? A gente pode acompanhar as variáveis do fielding, então aqui a gente também vê a classificação por time, a gente aqui para baixo também vê a classificação por jogador, toda a classificação por jogador aqui embaixo, várias informações, tá? Por idade, por liga, quantos jogos jogou, quantos jogos começou e assim por diante. Tá? Não vou indo na coluna por coluna, senão o vídeo vai ficar muito grande. A gente pode fazer a mesma coisa indo para quem rebate, né? Quando a gente, sob o ponto de vista de rebatedor. Então, de novo, a gente tem uma visão de times em geral, tá? E depois aqui embaixo a gente carrega a visão por jogadores também. Então a gente consegue ver quais são os jogadores com melhores números rebatendo a bola. Ele abriu, a gente consegue ver, aqui está ranqueado por idade, né? Rapidamente a gente pode ver aqui qual é o jogo. Se a gente clicar aqui em cima do PA, que é Plate Appearances, All Bats, ou Runs Scored Allowed, ou Hits Allowed, né? Pode selecionar, por exemplo, quantas rebatidas o cara fez, qual é o rebatedor que mais rebatidas fez na liga toda. Então a gente vê que é o Nick Markakis, que é o cara do Atlanta Braves, e assim por diante. Mesma coisa para pitching, tá? Então quando a gente clica aqui em pitching, ele dá todas as informações sob o ponto de vista de pitching, que é o arremessador, né? Então, de novo, abre aqui a estatística, todas as tabelas por jogador, por times, e depois aqui embaixo, aí ele abre por jogador, tá? Novamente aqui a gente tem o ranking por times, e aqui embaixo, então, por jogadores, certo? E aqui a gente pode fazer ordenar de várias maneiras. Uma coisa legal, ele também dá a opção de baixar isso em Excel, tá? Quando a gente deixa o mouse em cima de Share More, a gente pode rapidamente baixar um Excel aqui por CSV, ele é gratuito, ele não cobra nada, tá? Isso aqui é um Excel SV, se a gente copiar e colar no Excel, ele vai, tá? Ou a gente pode direto abrir um Excel, baixar o Excel pronto já, tá? Eu sempre prefiro por SCV, por ponto e vírgula, porque a gente consegue formatar melhor a planilha depois, tá? Então a gente recarrega a página original e a gente clica aqui
em Excel Workbook. E ele rapidamente já nos fornece a possibilidade de fazer o download da planilha em Excel direto para a gente trabalhar os dados dentro de um Excel. Ok? Então aqui está aquela tabela que a gente viu. Direto em Excel a gente pode trabalhar e fazer todas as nossas análises se a gente quiser. Ok? Então essas foram as dicas, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, sugestão de outros vídeos que a gente pode fazer para vocês. E vamos em frente. Keep it green. Um abraço.